Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, estamos no livro de Romanos, no capítulo 5. Capítulo 5, onde Paulo faz uma explanação da justificação pela fé, da paz com Deus, uma comparação entre Adão e Cristo, trazendo para nós um entendimento, discernimento entre luz e trevas. Diz o texto sagrado: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, nosso Salvador. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça que é favor imerecido, né? Sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, capítulo 5 de Romanos, Paulo faz uma comparação entre transgressão e o dom gratuito, entre condenação e justificação, entre morte e vida, entre ofensa e a justiça divina, entre desobediência contra a obediência. E fica claro no capítulo 5 que Deus não pode faltar com a sua promessa.
O pecado entrou no mundo por Adão, em Adão toda a raça humana peca. Na teologia nós chamamos isso de pecado, o traducionismo, que é todos pecaram e separados foram da glória de Deus, Romanos 3:23, e o salário da morte então sendo o pecado. Mas Paulo começa então a apresentar o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo, né? Mas o dom gratuito de Deus por meio de Jesus Cristo, trazendo para nós a vida eterna. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude com essa reflexão de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje. Obrigada, Pai, pela tua graça. A tua graça que a palavra nos ensina em Efésios, que é dom gratuito de Deus. Não é por mérito, não é por obras, não é por aquilo que somos ou fazemos, mas simplesmente amor do Senhor para conosco. E nós te agradecemos, Pai, te agradecemos porque o Senhor preparou, ó Deus, o mundo para a chegada de Jesus, o Messias. O Senhor preparou um povo, o Senhor selou esse povo, Pai. O Senhor derramou o Espírito Santo sobre nós para que pudéssemos entender o poder, ó Deus, gracioso da tua graça, esse favor imerecido, Pai. Obrigada pelo entendimento que temos por meio do Espírito Santo, Pai. Obrigada por esta palavra poderosa que alinha diante de nossos olhos, ó Pai, o teu poder e o teu poder salvador, o teu poder justificador, o teu poder que limpa todo o nosso pecado por meio do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, Pai. Muito obrigada, Deus, pela palavra reveladora. Obrigada, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a alinhar. Nos ajuda, Pai querido, a estarmos atentos à tua palavra no dia de hoje, para que ela possa, Senhor Deus, nos levar ao entendimento claro do que fazer diante das tribulações, ó Pai. Como o texto é claro, Pai querido, e traz para nós, ó Deus, que não devemos nos gloriar nas nossas próprias tribulações, porque a tribulação, ela produz perseverança, Pai. Perseverança produz esperança, produz experiência. A esperança do Senhor não nos confunde, diz o texto, porque o teu amor, Pai, é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo, diz o versículo 5, Pai. Esse Espírito Santo que nos foi entregue, Pai, para nos alinhar com a tua vontade, com o teu querer, para nos levar e nos conduzir ao discernimento de luz e trevas. Em tudo aquilo, Pai, que vamos viver no dia de hoje, nós pedimos a tua bênção, pedimos a tua orientação. Nos orienta, ó Espírito de Deus, nos dá, Senhor Deus, entendimento claro de toda a tua vontade para o dia de hoje, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos perseverantes na fé, perseverantes, Pai, no entendimento, perseverantes, Pai, na sabedoria. Ó Deus de poder, nos dê sabedoria divina, Pai, porque a sabedoria humana, ela é carnal e demoníaca, diz o apóstolo Paulo, mas nos encha com a sabedoria divina. Pai, eu coloco diante de Ti minha vida, a vida do meu esposo. Coloco diante de Ti, Deus, a vida dos meus filhos e netos, genros e nora. Coloco diante de Ti a vida do meu pai, Te agradecendo pela vida dele, Pai, que o Senhor esteja sobre a vida dele, Pai. Ó Deus de poder, hoje, domingo, dia do Senhor, eu coloco diante de Ti a vida da Tua igreja, cada vida da Tua igreja, Pai, cada igreja que estará reunida à noite, cada culto, cada denominação, cada ovelha, cada pastor, Pai, que a Tua boa mão esteja derramada sobre cada irmão, cada irmã, que haja constrangimento da Tua palavra, que haja quebrantamento da Tua palavra, que haja sabedoria na explanação da Tua palavra, que haja entendimento, Pai. Deus, não deixa o Teu povo ficar cego, não deixa o inimigo das nossas almas cegar o entendimento daqueles que Te ouvem, Pai.
mas traz luz, traz discernimento de luz e trevas. Traz conhecimento, ó Espírito Santo de Deus, que haja o quebrantar do Teu Santo Espírito, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelo Rio Grande do Sul no dia de hoje, por aquelas famílias, Pai, que sofrem, que perderam tudo. Pai querido, traz encorajamento do alto e céus para aquelas vidas, Pai. Pai, é um estado, Deus, que vive no ocultismo, mas que o Teu Santo Espírito tenha misericórdia, que o Teu poder misericordioso alcance aquelas vidas, que eles possam conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Nós oramos por aquelas vidas ali, oramos por aquele povo, Deus, pedimos a Tua misericórdia, pedimos a ação protetora e divina do Senhor sobre aqueles lugares, ó Pai. Deus de poder, faz cessar a chuva, Pai. Faz cessar a chuva, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, entra com providência ali naquele lugar, Pai querido, que impeça toda a corrupção, ó Pai. Impeça, Deus querido, que os levantamentos de recursos sejam corrompidos e, ó Deus, aquele que precisa não receba, mas tenha misericórdia, Pai, que, ó Deus, toda provisão possa chegar, ó Deus, na vida das crianças daquele lugar. Alcança aquelas crianças, Deus. Levanta, Deus querido, as igrejas daquele lugar para trazerem, Deus, refrigério, palavra de encorajamento. Deus de poder e de graça, tem misericórdia daquele lugar. Nós oramos, Pai, e te agradecemos pela Tua presença no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.